Buenas! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Camila. Sou casada com o Emanuel, tenho um bebezinho também chamado Emanuel, vivo aqui nos Estados Unidos. E ele tá dormindo nesse momento, eu tô aqui olhando a câmera. E tô com o microfone, tô falando baixinho porque o quarto dele é aqui do lado. E eu quero poder conversar com vocês e eu vou falar coisas que vai sair do meu coração. Não fiz um roteiro, não fiz nada. Apesar de eu estar com um caderninho aqui, que eu tô começando a fazer não roteiro, porque quando eu abri o canal, eu determinei que eu ia fazer as coisas como eu quisesse, mas não de qualquer forma, mas assim, natural, sabe? Eu filmo minha casa, eu gravo o meu trabalho, eu falo do meu dia a dia, eu mostro coisas que eu compro no supermercado como uma pessoa normal, e é assim que eu quero que o canal seja. Mas eu também quero... A luz eu acho que tá muito forte, né? Porque tá de dia e o sol lá fora tá bombando. Eu quero que seja uma coisa muito natural. E eu quero que quem entre aqui conheça o meu lado mãe, meu lado família, sabe? Porque muita gente me conhece, muita gente me vê no trabalho e me vê fora, não tem noção de como eu sou. Então eu vou falando as coisas lá assim do meu coração. Enfim, eu falei pra vocês que eu tava escutando muito a Beth Russo um tempo. Depois eu tava vendo um canal de lei da atração. E assim, eu vou assistindo, vou ouvindo e sempre tô lendo a Bíblia. A minha Bíblia tá até aqui, ó. Eu leio todo dia. Se eu não consigo ler, eu escuto todo dia, porque eu tenho a Bíblia da mulher no celular. Então quando eu tô limpando casa, eu ponho pra escutar os versículos. E claro, a gente tá todo dia aprendendo coisas novas, né? Que eu acho que o mais importante da nossa vida é a gente tá reciclando, né? A gente tá aprendendo, estando aberto para novas experiências, para novas coisas, porque eu sempre falo por mim, né? Porque eu não posso falar pelas pessoas, mas o que eu vejo é que a gente cresceu ouvindo uma coisa e vai ao longo do tempo, a gente vai vendo que não é realmente aquilo que a gente cresceu ouvindo. E a gente tem, graças a Deus nos deu o livre-arbítrio para poder decidir as coisas, para poder aprender. E a internet, a gente tem que usar a internet ao nosso favor, né? Sempre ao nosso favor. Claro que a gente gosta de ver as coisas, igual eu falei pra vocês, a gente gosta de ver fofoca, a gente gosta de ver os entretenimentos que tá acontecendo. Só que a gente acaba perdendo muito tempo focado em coisas que não vai nos ajudar em nada, não vai acrescentar em nada na nossa vida. Então, eu falei pra vocês sobre o caderno, já tinha falado pra vocês que eu tinha um caderno. E tá aqui, ó, na verdade eu faço o Ho'oponopono que eu comecei a fazer, que eu escutei pela primeira vez falar, foi em 2022, se eu não me engano. 2022 para 2023. Aí, em 2024, eu tive mais intensidade, e 2025, que é esse ano que eu tive mais intensidade de começar a fazer, de começar a evoluir, de começar a abrir mais a mente. Então, eu tinha esse caderno aqui em casa. Eu acho que eu já mostrei ele uma vez pra vocês aqui, mas eu tô fazendo especificamente como eu disse pra vocês que eu ia fazer. E daí, eu fiz a carta pra Deus. E nessa carta, eu vou falar do começo, né? Pra não ficar uma coisa... Eu dividi esse caderno assim, porque ele não é de matéria. Então, eu fiz um triângulo assim com a própria folha e dividi em uma, em duas e em três. E nessas três coisas que eu coloquei assim. O primeiro eu coloquei carta para Deus, Ho'oponopono mágico. Porque eu coloquei Ho'oponopono mágico, carta para Deus, porque no começo eu ia escrever aqui só carta para Deus, mas depois eu deixei para carta para Deus para uma coisa mais específica. Então eu deixei por último. E o Ho'oponopono, como eu sempre faço mais coisas, mais quantidade, eu deixei o primeiro para ser Ho'oponopono, porque eu tinha separado mais quantidade de folha, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Tipo, eu separei mais quantidade. Como o Ho'oponopono, ele é grande, eu deixei pra essa parte aqui primeiro. Aí, vamos lá. Eu coloquei esse primeiro do Ho'oponopono, eu vou colocar alguns exemplos.
Claro que eu não vou colocar as coisas que eu coloquei, porque são coisas bem pessoais. Mas eu vou colocar, por exemplo, esse eu fiz para mim, que era eu tava num momento de incapacidade, não de incapacidade, mas eu tava, como eu falei pra vocês, do peso, eu tava me sentindo tão mal, eu tava me sentindo tão péssima, eu tava me sentindo tão feia, tão lixo, tão tudo, e que eu precisava fazer algo que me libertasse. Apesar de eu orar, apesar de eu ter esse momento com Deus, eu senti que faltava coisas que me dessem mais ânimo, sabe? Porque, gente, eu aprendi que Deus, ele vai tirar tudo da sua vida que não tá de acordo com o que ele planejou pra você. Obviamente, a gente determina uma meta pra nossa vida, a gente traça uma linha. Aí tem aquele ditado que a gente planeja uma coisa, Deus vai e planeja outra. É realmente isso. Então eu tava me sentindo pra baixo, eu tava me sentindo feia, eu tava me sentindo gorda, eu tava me sentindo pra trás. Parecia que todo mundo tava conquistando tudo e eu não tava conquistando nada. Então eu comecei a fazer roupa no pano, igual eu falei pra vocês. Aí eu comecei a fazer, eu geralmente ponho data, mas esse não tem data. Eu fiz esse aqui, ó, Camila Abençoada, tá vendo? 33 vezes 3. Aí eu gosto de escrever, igual eu falei pra vocês, eu gosto de escrever. Escrevi as 33 vezes aqui, ó. Ai, que eu fico com uma mão só segurando o microfone, eu acho que eu vou pôr o microfone aqui, que aí eu fico falando mais à vontade pra vocês. E mostrar, né? Só espero que não faça barulho. Aí, tá vendo? 33. Aí, eu coloquei Camila, abençoada, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata, eu te amo. 33 vezes 3 dias. E aqui eu coloquei vida me surpreende, universo. Ai, perdão. Me surpreende e coloquei gratidão. Lembra o refluxo que eu falei pra vocês? Toda hora me vem esse refluxo. Eu tô tomando o chá de batata lá que a mulher me falou, que a Márcia me indicou, e eu achei que melhorou bastante, mas eu acho que eu tenho que fazer mais vezes, né? Voltando. Aí, eu achei que depois que eu fiz esse Ho'oponopono, eu vou ser bem sério pra vocês. E eu vi que as coisas parece que pioraram. Eu fiquei mal. Parece que a minha baixa estima baixou ainda mais. Eu engordei. Não sei explicar. Parece que quando eu comecei a fazer, espiritualmente eu me senti mais fraca. E daí que eu vi que eu tava realmente limpando tudo e eu não desisti. Eu falei, não, peraí, vamos focar, vamos fazer as coisas. Eu acho que todo dia eu fazendo, aí eu fiz mais 3 dias. E depois fiz mais 3 dias, eu acho que eu fiz uns 20 dias direto. Foi que as coisas começaram a entrar na minha mente, a fluir. E o que é verdade, né? Que o povo diz que você tem que fazer todo dia a mesma coisa pra que a sua mente memorize as coisas. E é. Aí depois eu fiz... Gente, eu já fiz até sobre aposta de jogo. Eu sei que não, talvez tem gente que não acredita, mas eu fiz a loteria. E daí meu marido ganhou $600, esse. Fiz do trabalho. Sempre faço o trabalho pra limpar a energia. Tá aqui, ó. Do trabalho. Fiz no dia 2/1, foi no começo do ano. Fiz que aqui chama Look of Life, que é do jogo tipo da Mega Sena. Tá vendo? Fiz Look of Life. Dia 12/12 fiz no Natal. Depois eu fiz do trabalho, aqui pra vocês. 33 vezes. Fiz sobre perda de peso. Fiz aqui, ó. Perda de peso. Tá vendo? Camila, linda, magra, saudável, abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoa. 33 vezes. Fiz sobre o status do meu marido que tava atrasado. Deixa eu ver a data aqui. Aqui, ó. Eu não vou colocar, deixa eu colocar aqui o valor. Apagar o valor, não sei se vocês conseguiram, acho que não dá pra ver. Mas não tem problema, vou deixar. Eu coloquei aqui a data e o valor que ele ia receber. Fiz dia 5/2.
Esse demorou pra caramba. Eu fiz várias vezes porque tava super atrasado. Depois ele ia lá, depois deu problema no endereço. Depois deu problema no número. Ai, vários problemas. Mas limpou e deu certo. Fiz do carro e agora eu tô fazendo esse do carro. Ah, tá, do carro. É porque tem coisa que eu vou fazendo depois que eu vou lembrando sobre o que é o meu carro. Eu fiz sobre o meu carro, tô fazendo agora, 19/5. Aí eu fiz 3 vezes e agora eu tô fazendo de novo. Comecei hoje de novo, do carro. E, igual eu falei pra vocês, tudo é intenção. Tudo que você fala com amor, com carinho. Às vezes a gente tem uma mania muito feia de falar que a gente... eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu sou uma pessoa muito complicada. Eu brigo mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem uma mania muito feia de falar mal da gente. Eu falo mania de todo mundo, porque eu sou assim. Eu sou gorda mesmo. Eu sou isso mesmo. Eu sou assim mesmo. E a gente tem que mudar esse hábito. E lembra que a gente tinha combinado de todo dia levantar, a primeira coisa a fazer? Eu vou colocar aqui como meta, porque eu tenho o caderno, essa parte aqui, tá vendo? Que é só sobre metas. Então, eu vou colocar aqui, ó, as coisas que eu coloquei e eu vou colocar essa como meta. Ó, coloquei perder 10 quilos em 2025, ler a Bíblia todos os dias, fazer exercício todos os dias, nem que seja 3 vezes no mínimo, ficar menos no telefone, isso aqui eu não tô cumprindo, comprar uma agenda ou caderno para escrever para o bebê. Esse aqui eu coloquei como meta, porque eu quero fazer um diário pra ele. Eu comecei a fazer aqui, mas eu vi que a capa não me agradou muito. Então eu peguei pra mim e vou comprar outro pra ele. Estudar inglês 15 minutos por dia, eu tenho feito, mas não todo dia. Ficar sem comer unha, também não consegui, vocês viram que eu comi toda a unha. E cuidar da pele, isso eu tô fazendo. Então, eu tô colocando metas, eu coloquei metas, coisas simples, mas eu coloquei como meta. E coloquei as minhas conquistas. Aí, o último, eu fiz sonhos e conquistas. Essa aqui do sonho, eu não vou mostrar pra vocês, porque é coisas pessoais, que é sonhos meus. Eu fiz também um pra sonho e coloquei conquistas também. Peraí, onde tá as conquistas? Que eu vou colocar pra vocês coisas simples de conquistas, realizações que eu coloquei. Coisa do dia a dia que a gente realizações, ó. Coisas simples. Conseguimos pagar o aluguel. Conseguimos conseguimos ajudar... Ah, tá. Esse aqui conseguimos ajudar uma pessoa aleatória, tipo... Estamos no semáforo e damos alguma coisa pra alguém. A gente tinha dado alguma coisa pra alguém, eu coloquei aqui. Não consegui, tô conseguindo tomar café sem açúcar. Tive um aumento. Fizeram uma festa surpresa pra mim no meu aniversário. Ganhei uma cesta no Dia das Mães. Estou caminhando todos os dias cuidando de mim. Perdi alguns quilos. Porque tem coisa que envolve outra pessoa. Mas que ganhei muitos presentes no meu aniversário. Minha amiga virou general manager. Eu virei manager. Tudo eu coloquei aqui. São metas de 2025. E eu vou colocar agora a meta de todo dia levantar e agradecer. Primeira coisa, levantar e agradecer. Por quê? Eu acho que eu tenho essa mania de... Gente, minha cabeça tá coçando. Mas não é porque não tá limpinha. Acho que é por causa do calor mesmo. Mania de primeira coisa levantar e não agradecer. Primeira coisa, mexer no telefone. Então, eu quero poder acordar um pouco mais cedo do neném. Levantar primeiro que ele, porque geralmente ele que me acorda, tadinho. Mas eu quero poder acordar primeiro que ele, preparar as coisas. Essa é uma meta que eu já vou até escrever aqui. Tô até com as canetas aqui. Esse aqui foi um dos presentes que eu ganhei de aniversário. De acordar mais cedo, já agilizar as coisas, agradecer, fazer minhas orações, tomar meu café. Se eu puder ir lá fora, andar um pouco descalço, sabe? Essa é uma das metas, então vou colocar lá como meta. E eu gostaria de fazer isso com vocês. Eu queria muito que vocês tivessem uma meta e anotassem, e depois vocês me contassem aí como é que foi,
como é que tá surgindo, como é que deu, se deu certo, se fazer o Ho'oponopono assim, se deu certo. Aí tem o de 108, né, que a Márcia me falou, não lembro, o 103. Aí esse de 100 sempre me pega, mas eu acho que é 108. Eu acho que é 108. Que você faz, só que eu acho que é muita coisa pra mim, entendeu? É muito 100, assim, 100, falando. Então, esse de 33 pra mim funciona, dá certo. E eu anoto muita coisa, igual eu falei pra vocês, eu sempre tô anotando. E agora eu vou anotar da metas. Que é acordar todo dia mais cedo. Vou colocar aqui, acordar. Vou fazer aqui do lado de cá. Pra vocês verem a meta. Meta de junho. Hoje é 21, né? 21/7/2025. Acordar. Mais cedo. Agradecer. Ser mais grata. Ah, uma das coisas que me pega também. Falar das pessoas. Ô, gente, a gente tem uma mania tão grande, né? As pessoas, às vezes a pessoa vem contar uma coisa e a gente fica doido pra querer saber. A gente dá a nossa opinião. A gente fala mais do que deveria falar. Cara, é uma das coisas que eu, às vezes, aí quando eu chego em casa eu falo, pra que eu fui falar isso? Ou pra que eu me meti nisso? Isso não era meu problema. Cara, eu tenho mania de entrar nos problemas que não é meu. Uma das coisas, falar menos. Falar menos em geral, sabe? Falar menos. Falar menos das pessoas. Não se meter em problemas. Não, mas meter no problema, se for alguma coisa assim que eu tenho que me meter, isso aí eu não vou pôr não, porque se tiver alguma coisa que tá além, eu me meto. Mas é isso, eu queria muito agradecer vocês e dizer, gente, todos estamos no mesmo barco. Pensa vocês que vocês olham no Instagram ou vocês olham nas redes sociais, é o que vocês veem que não é. O mundo tá ficando doido, a gente tá doido. Mas pensa que nem todo mundo tá bem financeiramente. Nem todo mundo tá bem psicologicamente. Nem todo mundo tá vivendo o relacionamento que tá publicando, tá? Nem todo mundo é boa mãe. Nem todo mundo é bom filho. Então, foca em vocês. Pensam em vocês. Eu tô fazendo junto com vocês esse desafio, né? Primeiramente, a gente vai levantar mais cedo. A gente vai agradecer, ser mais grata, falar menos, não falar mal do coleguinha. Vou colocar beber água, porque eu não tô bebendo água. Beber água. Vamos lá, treinar. Ah, eu não dá tempo. Vamos dar uma caminhadinha. Eu também não tô tendo tempo de ir pra academia. Vocês sabem, eu chego em casa 1h da manhã, 2h. Mas vamos treinar, vamos se alimentar bem, vamos comer menos açúcar. Aí eu já tô tomando café sem açúcar. E Jesus, ele é tão misericordioso na nossa vida. Ele é tão bom. O universo, ele é tão bom. Ele nos dá tanta coisa boa. E a gente é muito mal agradecido, né? Eu vou falar por mim. Antes eu sonhava muito em ter uma família, sabe? Eu sonhava muito em ter uma família. E a gente espera muito das pessoas, né? E Deus me deu essa família. Eu já falei pra vocês. Hoje eu tenho um filho, que era não era minha meta ter filho, mas a gente sempre tem esse sonho de ter filho, né? E quando eu tive meu filho foi a melhor coisa que aconteceu. Eu tenho o meu marido. Eu sonhava em viver aqui nos Estados Unidos. Não é que eu sonhava, eu tinha uma pessoa que sonhava por mim, mas acaba que isso acaba entrando na nossa mente de querer também, né?
porque a gente fala, ah, esse não era meu sonho, tá aqui. Acaba sendo nosso sonho, porque ninguém forçou a gente fazer o que a gente faz. Então a gente também tem que ser responsável pelas nossas coisas, nossas falas, nossas atitudes. E eu quis vir pra cá. Então essa é a grande realidade. Então acabou que é meu sonho também. Então pensa quantas pessoas gostariam de estar aqui. Mas eu quero dizer pra vocês que não é tão fácil estar aqui também. Aqui você passa por dificuldade, aqui você passa por aperto, aqui você fica sem dinheiro, aqui você fica sem casa, aqui você fica sem carro, você passa fome, você passa frio, como qualquer outro lugar. Então, por isso que eu falo pra vocês não ficar focando em redes sociais. Eu tô olhando o bebê. Não focar em redes sociais, foquem em vocês. Claro, compartilhe as coisas mais transparentes que vocês puderem, sejam mais reais que vocês puderem. E tentam seguir pessoas que vocês acreditam e que sejam reais, que vocês falam, não, realmente isso é uma coisa real, sabe? Não acreditar Ai, porque é coisa que você pensa assim, vou dar um exemplo de carro. Cara, meu carro é um Ford Escape de 2015. Talvez no Brasil eu não teria um carro desse, mas se eu for colocar em vista dos meus colegas de trabalho ou qualquer outras pessoas que estão em volta de mim, meu carro é o carro mais simples que tem. Mas no Brasil talvez seria um outro carro. Aí as pessoas podem olhar e ver isso, mas aqui você pode andar de BMW, você pode andar de Mercedes, você pode andar de Subaru, você pode andar de Ford, você pode andar de Volkswagen, você pode andar um carro que você conseguir pagar e que você quiser. Aí vamos olhar a casa. Tem gente que consegue morar numa casa boa, que você olha, nossa, fulano tá morando numa casa, mas ela não mostra que ela vive às vezes numa casa que tem 5, 6 famílias dividindo, e tá tudo bem, porque às vezes a pessoa tá guardando dinheiro, mas não mostra aquela realidade que realmente é. Ou às vezes a pessoa mora em uma casa bonita, mas paga uma fortuna de aluguel, entendeu? E não tá juntando dinheiro pra nada. Então a gente não sabe a realidade da pessoa, a gente não sabe até o que a pessoa mostra. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é a minha realidade, meu dia a dia, mas eu também quero que vocês entendam que tudo é de acordo com o que você também almeja e você planeja e que você joga pro universo, que vocês são capazes de tudo. Eu sou capaz, você é capaz. A gente às vezes subestima muito a gente, mas vocês não sabem a força que vocês têm, o poder que vocês têm. E eu digo por mim porque eu me saboto todo dia. Às vezes eu penso e falo, meu Deus, eu não sou capaz disso e eu sou capaz. Muitas pessoas que já me conhecem sabem, eu já falei pra vocês que eu não sou nenhuma santa, eu já errei muito nessa vida. Mas eu já passei por muita coisa que muita gente não conseguiria se estivesse no meu lugar. Mas eu também não sei se eu seria capaz de suportar muita coisa que muita gente que eu conheço passou. Então cada um tem a sua luta, cada um tem a sua vitória. Não pensa que vocês estão pra trás de nada. Eu acho que eu falei muita coisa aleatória, mas é isso que eu quero passar pra vocês. Vocês não são fracas, vocês não são feias, vocês não são feios, né? Vocês não são gordos, não são magros, não importa a aparência, não importa. O que importa é isso aqui e o seu coração. Então, e o seu passado não importa. O que importa é daqui pra frente. Todos nós já erramos. Não julga, não vamos julgar, não vamos apontar. Vamos apenas, a partir de hoje, planejar o nosso futuro, nossas coisas, nossas conquistas, e nada de ficar relembrando coisas do passado. Vão ter pessoas que vão julgar nosso passado, vão ter pessoas que vão vir aqui apontar os nossos defeitos, ou aí ou aqui. Vão ter pessoas que vão falar, ela vive nos Estados Unidos, mas mora numa casa tal. Ela vive nos Estados Unidos, mas tem um carro tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada um vai falar de um jeito, mas o que importa não é o que você tá vendo, é o que a pessoa é, o que a pessoa quer, o que você se identifica, o que a pessoa se identifica. E cada um tem a sua história, cada um tá escrevendo a sua história. E eu quero muito que vocês escrevam a história de vocês felizes, saudáveis. Assim como eu quero que vocês vejam também as minhas conquistas, as minhas realizações. Claro que vai ter momentos de fracasso, como eu falei pra vocês que semana passada eu fracassei na dieta. No trabalho, às vezes as coisas não fluem tão como deveria ser. No relacionamento, às vezes a gente tem problema. Só que a gente não posta 100%. Então, nada que vocês veem aqui é real.
sabe? Nada que vocês vê na rede social é real. Então, procura seguir pessoas que vão levar vocês em outro nível. E eu sempre indico a Beth Russo, eu sempre posso indicar aí algumas leis das atrações também. Mas pesquisem, lei da atração, Ho'oponopono, como surgiu, que veio do Havaí, como que foi a história. Mas resumindo para vocês, como que a lei da atração e como o Ho'oponopono mágico funciona. Um médico que ele trabalhava em um hospital, ele começou a praticar o Ho'oponopono e daí as pessoas que trabalhavam lá, porque não paravam pessoas lá, até os pacientes melhoraram. Os médicos viram que as coisas fluíram. Então acredita no seu poder, acredita nas suas palavras, no que você fala, é muito importante e sagrado. Abençoe seu dia, abençoe sua família, abençoe seu filho. Eu toda hora falo com meu filho, filho, você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito, você é branquela, você é cabeludo, você é inteligente, você é cheiroso. Eu sempre elogio ele. Claro que eu chamo atenção também. E eu sempre elogio os meus amigos. Na sinceridade, claro, a gente tem que ser sincero nas palavras, por isso que eu falo, a gente tem que ser sincero nas palavras, mas nem tudo a gente pode falar o que você pensa, o que você acha dos seus colegas, mas se não for para acrescentar, também não diminua. Então é isso que eu vim para falar. Eu sei que ficou um pouco aleatório sobre o que eu vim falar, mas como eu disse para vocês, eu falei que tava no meu coração, e outro dia eu venho para conversar mais. Agora eu tô fazendo do carro, que vocês viram, e sobre as metas de todo dia agradecer. E daqui a pouco, daqui uns 20 dias, a gente volta de novo para falar nossas conquistas. E por favor, me diga aí o que vocês estão fazendo. Ou não precisa me dizer sobre o que, mas vão falar assim, eu comecei a fazer o Ho'oponopono, ou eu comecei a fazer a lei da atração hoje. E não precisa falar, mas fala, eu comecei a fazer hoje, e daqui a um mês, ou daqui a 20 dias, vocês voltam e me dizem, Camila, tal coisa funcionou. Não precisa me dizer o que é. Claro que eu vou ficar curiosa pra saber o que é, mas só me diz, não, tal coisa funcionou, eu fiz a lei da atração, fiz o Ho'oponopono, comecei a agradecer todos os dias e deu certo. E daí eu venho também pra falar mais coisas que aconteceu, das coisas boas, claro, porque o foco é coisa boa, a gente tem que focar nas coisas boas, as coisas ruins, a gente, deixa pra trás. E muito obrigada, se inscreva, compartilha, comenta. Eu amo vocês, do fundo do meu coração. Eu tô orando, eu sei que eu tenho pouco inscritos, mas creme, eu agradeço todos os dias. E eu também coloquei como meta o Ho'oponopono, eu tô fazendo também pro YouTube. Só que eu comecei e depois eu dei uma desanimada, porque vocês sabem, né, que trabalhar com a internet não é fácil. Eu sei que eu não vou começar a trabalhar agora, mas eu já tô programando aqui pra vocês, jogando pro universo, que eu quero trabalhar só com a internet, estar em casa com meu filho o tempo todo. Esse é uma meta e um sonho. Então eu vou falar sobre o meu Ho'oponopono mágico também, que eu tô fazendo aqui pra vocês. E quem sabe, daqui um ano eu volto aqui pra falar pra vocês, gente, agora eu tô trabalhando só com a internet, tô ganhando dinheiro com a internet, que é uma coisa que eu quero mostrar a minha vida pra vocês, mostrar a minha evolução espiritual, minha evolução emocional, minha evolução corporal, tudo, mostrar minha família, mostrar minha rotina e também falar, gente, eu tô ganhando dinheiro com a internet, tô aqui com meu filho, pra eu não ter que trabalhar na noite. Eu não quero trabalhar mais pra ninguém, que vocês sabem que trabalhar para as pessoas, o emocional da gente vai embora. E eu quero trabalhar pra mim, eu quero ser essa empreendedora para mim, eu quero me dedicar às coisas para mim, ter tempo para mim, ter tempo de qualidade com meu filho, com a minha família. Então é isso, esse é meu Ho'oponopono, que eu já tô aqui deixando pra vocês. Então a gente se vê em breve. Beijos, amo vocês, tchau!